Gente, nós é louco, graças a Deus, hermeticamente loucos, ocustisticamente loucos, magicamente loucos. Agora deu certo, funcionou. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, coisa boa, gente. Vamos falar sobre... Gente, cabala e religião é um negócio que me deixa doido. Eu falo 3 dias, 3 noites sem parar, se tiver café. Até imprimir o livro para falar sobre, né? Nós vamos publicar esse livro, hein, Marininha? Nós vamos publicar esse livro. Vamos sim. Projeto Identidade Desmistificando as Religiões. Tem uma página aqui que é sobre cabala e já está marcadinha aqui, né? Mas eu vou deixar você começar e falar, né? E muita gratidão. Jura, meu amor? Gratidão toda minha. Eu sempre falo, Marina, que a cabala, ela não é religiosa. Apesar do judaísmo ter nascido a partir da cabala, e é uma coisa que até mesmo muitos tarólogos preferem não contar essa história, mas assim, apesar do judaísmo não ter nascido a partir da cabala, ele é cabalístico, mas a cabala não é judaica. Uhum. Sabe? Tem muitas religiões que são baseadas na cabala, mas que a cabala em si ela não é religiosa. Primeiro porque os historiadores e arqueólogos cristianizados, já começa por aí, né? A brincadeira já começa por aí. A cristianização do mundo começou quando a gente separou em mundo antigo, antes de Cristo, e mundo depois de Cristo. Antes de Cristo não havia santidade, antes de Cristo não havia Deus, antes de Cristo não havia revelação, porque foi isso que Santo Agostinho falou numa das teses dele, e foi isso que ele falou, que tudo o que veio antes de Jesus era obra do demônio. Isso está escrito numa das obras de Santo Agostinho. Então, a cristianização iniciou nesse princípio. Como hoje nós fazemos um processo, um caminho inverso de busca, ou talvez até por que não dizer de recontar a história mesmo, né? Onde nós começamos a entender que como a cabala não é religiosa, e um dos próprios princípios herméticos, inclusive, dizem que o maior erro da humanidade seria transformar os princípios cabalísticos e herméticos numa forma de religar o humano ao divino, já que não tem como fazer isso. Não existe como desligar algo que nunca... religar, né? Algo que nunca foi desligado. Nossa, muito legal isso. Como religar algo que nunca foi desligado, porque está todo tempo aqui dentro. Sim. Nós existimos desde sempre e para sempre, enquanto o próprio Verbo encarnado. Uma coisa muito interessante que a Cabala ensina, e que é exatamente o motivo pelo qual Jesus Cristo não foi o Messias dos judeus, tá? As pessoas sempre estranham muito e discriminam muito os judeus, porque os judeus não aceitam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então vamos lá. Primeiro, os cristãos acreditam, ou passaram a acreditar a partir do Concílio de Nicéia, criado por Constantino, né? A partir do Concílio de Nicéia passaram a acreditar que Jesus era o Verbo, era o próprio Deus encarnado, concebido sem sexo. Oi? Eu já vi cura milagrosa de câncer, eu já vi cura milagrosa de muita coisa. Agora, autofecundação só em cobra, bem. Entendeu? Então, assim, e o Mashiach, no caso, o Mashiach judeu, ele será um homem da raiz de Davi, que é uma das 3 raízes judaicas, tá? Ele será um homem nascido da raiz de Davi, e ele virá para unir os povos. Ou seja, ele também não vai ser muito ortodoxo judeu, ele vai ser um louco, mas ele vai vir pacificamente, ele vai apaziguar e unir os povos. Por isso que Jesus não é o Messias judaico. Porque as pessoas acreditam que ele era o próprio Deus encarnado. Aí, o cristianismo criou a Santíssima Trindade, como se Deus fosse 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando, na verdade, Deus, a figura da matriz criadora,
é indivisível, indizível e incognoscível. Isso. O único ente do multiverso que é trino somos nós. Isso. Nós, porque nós somos corpo, espírito e consciência. Então, o corpo é o verbo encarnado, o espírito é o sopro divino e a consciência é o próprio universo agindo em nós. Nossa, muito lindo e muito interessante isso. E é muito profundo isso. Quando você parar para pensar, meu pai costumava dizer, meu filho, não estuda muito essas coisas que você vai ficar louco. Por que você tem essa mania de falar que a gente vai ficar doido? Buscando o Porque a igreja criou isso. Você lembra que houve durante 1.700 anos, quem detinha os livros era a igreja, né? Quem quebrou isso foi Lutero. Entendi. Quando Lutero publicou as 97 teses, dali as pessoas a igreja começou a perder o controle dos livros escritos. Porque até então o conhecimento era encerrado só na igreja. Você quer ver uma coisa? Aquele áudio que aquele teu amigo te mandou, que você compartilhou comigo, é perfeito, porque durante as cruzadas, a partir do concílio de Nicéia, para apagar, isso é história pura, gente, pelo amor de Deus. E só que é uma história que não é contada na escola e nem na faculdade. Só ocultista, só hermetista, só cabalista que conhece essas coisas. Qual foi isso? Qual foi o entendimento de Constantino a partir do Concílio de Nicéia para poder manter e construir o status quo do cristianismo que ele havia construído? Ele precisou fazer o quê? Empreender a reconquista da Terra Santa. Então começaram-se as cruzadas. As cruzadas não tinham nada de reconquista da Terra Santa, gente. As cruzadas só tinham uma coisa: apagar a história da infância e adolescência de Jesus, de quando ele foi para o Egito, estudou nas escolas de mistérios, virou rabino. Os essênios. Foi exatamente, sabe? Esteve no meio, porque ele se formou rabino na escola rabínica dos essênios. Jesus se formou rabino no meio dos essênios. Os doutores da... Não. Então, o que é... Mas aí é que está a questão. No Concílio de Nicéia, Jesus passou de homem, carne e osso, para Deus, literalmente da noite para o dia. Então, o que Constantino precisava fazer? Ele precisava apagar essa história pregressa. Então, a grande verdade é que Constantino começou a empreender as primeiras cruzadas e elas duraram 1.300 anos, que era exatamente para poder deletar, apagar total e completamente toda a história que pudesse renegar, dissuadir ou destruir a nossa capacidade de conhecer a verdade. A verdade é maior dentro da nossa, né? Porque eu costumo dizer, que, hoje eu até escrevi sobre isso, que a gente se perde tanto em meio a tantas verdades, a tantas alegorias, que a gente esquece, desaprendeu a reconhecer essa verdade dentro de nós e nomeou externo, né? Tudo externo, e esqueceu que o Criador não tem nome. Não tem nome. Ele não tem nome. Mas você sabe que até no judaísmo Deus não tem nome, né? Não. Ele não Você sabe por que eles não falam? Você sabe por que eles não pronunciam aquela palavrinha que está escrita em hebraico lá, aquelas 4 sílabas? Você sabe o que é aquelas 4 sílabas, aquelas 4 letras, né? Não, pode me falar. O pessoal fala que é Javé, Jeová, Yavé, enfim. Deus, a aspa, né? Aquele aspa, não. O apóstrofo. Isso, o apóstrofo. E os só. Aquilo lá é meio de araque, porque a palavra Deus pode ser usada até para Lúcifer, né? Até para mim pode ser usada, até eu posso dizer que eu sou Deus, mas enfim. Mas a grande questão é que assim, a palavra Jeová, Javé, Yavé, ou na verdade, como a gente realmente pronuncia, que é Yev, em hebraico se pronuncia Yev,
A tradução literal, a tradução literal dessa palavra é eu sou. Pronto. Por isso que eu sou é o arquétipo mais poderoso de todos, quando você pronuncia. Eu tenho uma parte até do livro aqui que eu falo sobre o eu sou. É muito poderoso. É, demais. Porque quando você fala eu sou, você está invocando o Deus dentro de você. A potência geradora do universo dentro de você. Não, é muito grandioso. E tem algumas vertentes que falam para a gente não falar eu sou, que isso é muito profundo, que eu não posso falar isso. Eu fico... Não, falar em vão realmente não adianta. Quer ver, por que não vale a pena falar eu sou? Porque a gente tem muito costume de falar assim, nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou idiota, ai, eu sou muito doente, ai, eu sou tão inferior, eu sou pobre. A gente tem muito costume de usar o eu sou para coisa muito ruim, muito negativa. Mas a gente não lembra de acordar de manhã e falar eu sou o sol da manhã. Olha, aproveitando esse gancho, eu sou, quando o grande mestre da humanidade foi questionado sobre a sua identidade, ele respondeu, eu sou. Eu sou transcende a essência, que acima da nossa identidade terrena, nos liga com o ser divinal, que em outra linguagem é o eu sou. Porém, de nada isso mesmo. colocar esse nome sem estar disposto, isso eu escrevo, né? Sim. Ao perdão, sem se doar, sem se entregar de fato para se autoconhecer. Porque sem se conhecer, como que você vai falar eu sou com propriedade e vai viver isso? Agora você chegou. Aí onde está a grande questão. Então, do que adianta você falar eu sou se você nega a si mesmo? Um princípio básico, sabe qual é? Olha, daqui só mais esse pedaço. Então, esse é um dos maiores motivos de ter tantas religiões, de tantas decepções, pois seus pés aguardam milagres de problemas que eles mesmos criaram e esperam que o título que vão buscar nesses ambientes irão resolver o que foram provocados por ações internas, externando e provocando mais dores por todos que cruzarem seus caminhos, sendo sempre culpando algo ou alguém. Isso é bem profundo. Aqui continua. Falando, e falando, e falando. Você quer ver a primeira negação do eu sou? Você quer ver o principal motivo pelo qual os judeus não pronunciam o nome de Deus, nem em hebraico, nem na língua deles? Por uma questão muito simples. Quando você vai se referir ao teu corpo, você fala o meu corpo. Você não fala eu corpo. Isso. Como se o teu corpo não fizesse parte de ti. Ou pior ainda, como se você estivesse aprisionada dentro de um corpo. Como se o corpo fosse um invólucro de presídio para um espírito que anseia por liberdade. Porque é isso que o cristianismo prega. Vamos ser realistas. A maioria das religiões pregam isso. Que o corpo é um presídio e que o espírito está ali dentro ansiando para se libertar. E não é, sabe? Por causa disso que a gente vive angústia. Por quê? Porque o nosso corpo é parte do nosso espírito, com a Trindade. Pode falar. Desculpa. Não, pode continuar. Mas o que nos aprisiona não é mais a questão do que nos ensinam e a gente aceita esse ensinamento, porque tem como sair disso? Sim, você lembra que eu estava falando para você a respeito das escolhas? Que você falou assim, eu sempre tive escolha. Sim, a gente sempre teve escolha. O problema não são as escolhas que a gente fez. São as escolhas que nós não ficamos sabendo que poderíamos ter tido. Porque a educação, que eu não chamo de educação, eu chamo de adestramento, que nós tivemos durante os últimos 2.500 anos, ela tirou de nós as escolhas que nós poderíamos ter tido. Porque houve um tempo, Marina, não muito longe de nós, há 3.000 anos atrás, em que nós olharíamos para o céu e diríamos, nossa, está muito calor. Dá para chover? E chovia. Porque a gente tem esse controle, né? Claro, nós somos a consciência da matriz geradora na Terra. Isso. Nós estamos aqui como guardiões da natureza e da ecologia. Isso está na Cabala.
Nós somos guardiões da natureza e da ecologia. Ela está a nosso serviço. Capítulo 2 do Gênesis. Uhum. Eu lembrei de um vídeo que esses dias vazou, e eu não sou muito de olhar isso, mas tipo de uma pessoa entrevistando Lúcifer, né? No caso, a pessoa seria Lúcifer, e ele falando assim que ele tinha todo o poder do vento, de tudo. Eu falei assim, mas nós temos esse poder. O Lúcifer é só mais um arquétipo. Samael, né? Sinceramente, eu parei de chamar ele de Lúcifer, porque Lúcifer, quem criou esse nome, veio depois. Né? Porque, na verdade, Samael é um nome que tem muito mais a ver com a representatividade e a importância de Lúcifer, que seria, pela mitologia, que a gente vai chegar no termo correto, mas pela mitologia, seria o primeiro filho da matriz geradora. Tá? Por que o primeiro... Oi? Tá falando que tá travando. Para nós não tá travando. Para nós não tá, não. Não. Ele seria o primeiro... Por que ele seria o primeiro filho? Por quê? No princípio, só existia o nada. Era a escuridão e a treva absoluta. Entendeu? Aí é onde está. Deus não disse haja luz. Fiat Lux. E aí é que está. Deus não disse haja luz. Deus disse eu sou luz. E então explodiu. E quando ele explodiu, e as trevas não resistem à menor fagulha, quando ele explodiu, as trevas se dissiparam. Mas ele precisava... Eu estou falando cabalisticamente, tá, gente? Não tô sendo... Eu tenho uma leitura mais pragmática, mas num segundo momento a gente fala. Então, mas o que aconteceu? Deus precisa do escuro, ele também precisa das trevas. Por quê? Porque é do nada que tudo provém. Se não houver o nada, não haverá criação. Então, o que aconteceu? Ele chamou a essa escuridão que ele quis guardar de Samael. Interessante. Essa escuridão necessária, essa escuridão que desafia você a ser melhor, que desafia Deus a criar cada vez mais e a se manter girando em movimento. E quando você entende isso, você deixa de enxergar Samael como aquele demônio que o cristianismo criou. Sabe, que judia, que sacrifica, que faz você sofrer, porque ele é a síntese de todo mal. Não existe mal, gente. Quando você pensa bem em mal, você já está julgando. E quando você julga, você vai para a polaridade. E quando você vai para a polaridade, você deixa de aproveitar o magistral poder da santidade. Tem um pedaço aqui, quando eu começo, a Cabala é uma ciência, né? A Cabala ensina, nesse estudo aqui que eu fiz, que Satã é o nosso ego. O eu, cara. O nosso desejo de fazer sempre mais. Mesmo que nos prejudique e deixamos o nosso ser de lado. Satã é o desejo que arde, que queima, o egoísmo que nos faz desejar a cada vez mais prazer, e é esse que devemos dominar. Não que a gente deve negar o nosso eu natural. Tu é linda. Nega, parece que nós ensaiou. Eu falei que no segundo momento eu ia chegar... Não, porque se você está me conduzindo para me levar exatamente para onde eu estava pensando. E é muita sinergia, cara. É muito foda isso. Sabe? Porque assim, ó... cara! Pituitária total aqui, ó. Pineal vibrando aqui, ó. Total, cara. Minha cabeça tá com calor aqui. Tá pegando fogo na cabeça. Fodástico isso. Fodástico. Adoro. Amo de paixão. Olha só que interessante. Você falou Satã. Então vamos pegar. Existem 3 nomes que Lúcifer ganhou no lado negativo. Satanás, demônio e diabo. Se você pegar e der uma bugada nos 3 nomes, um significa desafiador, questionador, que seria o diabo. Por isso que quando você começa a passar pelo deserto, geralmente na igreja fala assim, para de questionar.
Mas é o diabo que... exatamente. Por quê? Porque Jesus sabia que ele poderia transformar a pedra em pão. Não foi o diabo um ser que apareceu na frente dele. Mas ele, como rabino, alquimista e hermetista, versado tanto no Egito quanto no meio dos essênios, ele sabia que ele poderia fazer brotar água do chão e transformar uma pedra em pão. Uhum. Mas ele se propôs a fazer jejum. Ai, como é bom o jejum, né? Como nos fortalece? Como? Nossa, nem fale. Eu tenho feito mais ultimamente. Depois que tinha passado quase 10 anos já sem fazer. Agora, ultimamente, eu voltei a fazer. Porque sabe como que eu faço jejum? Já alongando. Eu sempre que eu tenho algum desejo, algum vício, assim, vamos supor, eu amo pão e arroz. Eu quero fortalecer. Tirei. E eu vou lá... Ai, você... Aham. Barbo. E não como. Eu comecei a fazer jejum intermitente. A autofagia, além de fazer muito bem para a saúde, né? Tem que ser muito bem feita, e eu ensino ela, inclusive, no meu programa de quarta-feira, meio-dia, o Comer, Viver, Amar, que eu aplico a cabala da comida para as pessoas. Eu falo muito disso, né? Sobre o jejum intermitente. Então, assim, quando você pensa assim, aí você pensa, o diabo é o enganador. Não é o enganador, é o questionador. É o brincalhão, é aquele que desafia. Tá? O demônio é uma palavra grega que vem de daemonia. Sabe o que é daemonia? Felicidade. E aí você pega a palavra demon. Demon no grego é eu, é o meu ego, é o meu ser, é o meu desejo e a minha vontade. Que a igreja ensinou a gente a negar. É o meu corpo. O demon é o corpo. Teu corpo físico, o teu tesão, o teu amor próprio. E como você vai negar algo e vai conhecer? Porque você não pode chegar a Deus, amiga. Se você chegar a Deus, a igreja para de ganhar dinheiro. A igreja para de te controlar. Você não pode não ter medo. O que move a religião é o medo do oculto, o medo do misterioso. Mas isso não funciona só na igreja. As outras, tem muitas outras vertentes. Não, mas aí é que tá. Qualquer vertente que você possa se imaginar, tanto religiosa, quanto cultural, quanto política, se baseou no exemplo da igreja. Porque assim, faz parte da Matrix, né? O bem e o mal, né? É tipo um equilíbrio. Mas que não é bem e mal, é positivo e negativo, são dois polos de uma escala. Só que aí é que tá, pelo princípio da polaridade, os opostos se tocam. Exato. Então não é linear, é circular. Ouroboros, lembra do Ouroboros? Ouroboros. A cobra, né? Engolindo a cobra. Exato. Para quem não sabe, né? Aquela cobra que engole o próprio rabo, gente. Isso, acho que... Não, isso passa nos filmes. E assim, é incrível que tá nos filmes o tempo inteiro, em tudo quanto é lugar, e ninguém enxerga. Porque eu falo assim, isso não existe. Gente, todo mundo que tá escrevendo filme, escrevendo novela, pode ter certeza que eles não estão numa construção de massa. É bem isso, gente. É bem isso. E, assim, deixa eu ver se eu consigo botar um filtro aqui. Tá. Olha, quando a gente fala sobre ego e sobre eu... colocou um filtro aí. Ficou todo charmosão, amor. Adoro esse universo, adoro. Quando a gente fala sobre eu, não é que tem que negar essa natureza da gente. A gente tem muito pelo contrário. Exato, amar as nossas ações. Porque quando você reconhece quem você é, você consegue transcender o que realmente está dentro de você, além dessa construção social. Né? É isso, é isso. E quando você se reconhece além da construção social, dos nomes que te deram, você vai realmente ver o valor que você é, os outros achando ou não. Você vai ser. Porque você me trouxe uma consciência fantástica agora, sabe por quê? Porque quando você nega o corpo, você nega a tua bateria, tua força motriz, que a gente chama dentro da apometria de força Z ou força animal, né? Que é a capacidade do espírito estar adensado e sofrer o efeito da gravidade. Nosso corpo ele é plasmado pelo nosso espírito, por quê?
Porque se não for o corpo, só existem duas coisas para nós. O ego e o nada. Ou seja, o espírito e a consciência. São tantos nomes, né? Você falou de apometria, eu escrevi aqui sobre apometria também, amor. Eu amo apometria. Eu comecei a estudar apometria, acho que em 2004, se não me engano. Vai uns 16 anos aí que eu estudo apometria. Muito gostoso, muito bom. Pincelada em tudo, você entendeu? Porque tudo é um só, né? Cara, aí é que tá o legal. Muda de nome, muda de endereço, mas tudo vai para um lugar só. Tudo é um só, tudo é um só. Tudo tá te levando para viver o mesmo. O mesmo. Só que assim, a gente tem que aceitar. E que tanto que você tá aceitando. Porque você já viu que nos distancia é não aceitar o outro? Porque quando você... Então, mas Marina, como é que eu consigo te aceitar se eu não estou me aceitando? E aí eu vou mais além contigo, tá? A questão não é nem a aceitação. A gente acabou tentando achar um outro subterfúgio e acabou piorando as coisas. Eu acredito com muita clareza que não é aceitação, mas é duas coisas. Escolher e receber. Eu preciso aprender a escolher a mim primeiro e eu preciso aprender a receber de mim primeiro. Porque o que é cabala? A palavra cabala é receber. Então, se você não sabe receber, não existe cabala na tua vida. E se não existe cabala, não existe divindade nem espiritualidade para você. E às vezes então é mais do que aceitar. Eu não tenho que te aceitar. Aí é o que tá o foda, cara. Aí é que tá o foda. Eu não tenho que te aceitar. Isso é mais legal disso. Eu não tenho que te aceitar. Não, mas eu não gosto da Marina. Não, eu não tenho que te aceitar. Eu tenho que te receber. Exato. Mas eu só aprendo a receber e aceitar quando eu. Sim. Com certeza. Né? Primeiro com certeza. É o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é eu. Ah, não, você reconhece. Não, eu não gosto disso. Pronto, e acabou. Ah, o outro vai falar isso. É eu. Sim. Muito. Mas eu acho que é bem isso mesmo que você falou. Porque assim, porque não existe bem e mal, bom, ruim. Tem aquilo que eu gosto e aquilo que você gosta. Isso. Eu sempre uso um exemplo muito simples e muito básico. Eu gosto de homem. Para me relacionar amorosamente, eu gosto de homem, eu tenho meu marido. Você, nunca conversamos sobre a tua sexualidade, mas tipo, a outra, você não gosta de... Você não gostaria de ter uma mulher do teu lado, ou sei lá, entendeu? Eu nunca perguntei isso para você. Mas entendeu? Eu sempre faço muito isso. Assim, eu me relaciono com homens, outros homens não gostam de se relacionar com homens. Então, tem aquilo que eu gosto e tem aquilo que outras pessoas gostam. Não tem bom e ruim, bem e mal. Porque quando você pensa nisso, você já está entrando no julgamento. E aí, quando você entra no julgamento, você entra na pior coisa do ser humano. Porque as pessoas acreditam que livre-arbítrio é o direito de julgar. E não é. Livre-arbítrio é o direito de escolher. E decidir. E arcar com a sua decisão. O tarô ensina muito bem. Quem estuda bem o tarô aprofundadamente por meio da cabala entende bem isso. Nós temos 3 cartas que falam disso no tarô. A justiça, o julgamento e a temperança. Para algumas pessoas, a carta do julgamento ela é uma carta boa, quando na verdade não é. Toda carta tem seu lado bom e seu lado positivo e seu lado negativo, na verdade. Mas a carta do julgamento é uma carta extremamente perigosa, que a maioria dos taromantes, dos leitores, não tem noção do perigo que a carta do julgamento traz quando ela aparece no jogo. Porque a justiça, e aí é onde está a grande questão, aí você vai entender de onde nasceu a advocacia, o direito, a magistratura, agora você vai entender. A justiça, ela é cega porque ela é imparcial e incondicional. A justiça não vê se você... Não importa se você cometeu um crime hediondo, se eu disser para você que você vai ficar... Você matou uma família inteira com uma colherzinha de sobremesa. E eu falo para você, eu sou o cara lá que vai
você é o magistrado do teu julgamento, tá? E eu digo para você que a tua sentença são 20 anos de prisão em regime semiaberto. Quando você terminar esses 20 anos de prisão, eu tenho que te reintegrar na sociedade porque você cumpriu. A sociedade é que vai te julgar e vai colocar em você um estigma porque você foi uma assassina. Porque eles vão dizer até você morrer que você é uma assassina. Tudo é um Mas a justiça não. A justiça vai dizer, você não me deve mais nada. Que é um meio de construção também. E cada um está... Entendeu? Então, qual é o outro polo disso? Onde é que está a neutralidade e o equilíbrio entre justiça e julgamento? Na temperança, no ato de você saber ser comedido e saber se entender para poder entender o outro. É mais ou menos aquela história dos 4 princípios da lei do espelho. Quais princípios? Pode falar. O que você me fala, o que você me critica, quando você me critica, você não está falando das minhas dores, você está falando das tuas. Uhum. Primeiro princípio. Segundo, quando você me critica e eu me ofendo, é porque você tem alguma coisa a trabalhar e eu também. Uhum. Nossa, agora me fugiu os outros 2. Mas é sempre esse bate-volta. Me fugiu, mas são 4 princípios da lei do espelho. Mas tudo tem a ver com essa questão de troca e de intercâmbio, mas principalmente de transferência. Entre aquilo que eu vejo em você que eu não gosto. Os outros são positivos assim. Tudo aquilo que eu vejo em você, que eu amo em você, é porque também está em mim. Uhum. E tudo aquilo que eu vejo em você e elogio em você e também te preenche, é porque faz parte de você e de mim. Isso. Quando você fala isso, um versículo que sempre me chamou muita atenção é 1 Coríntios 13:12, que ele fala o seguinte: agora vemos por enigma como espelho. Parte sou conhecido, assim também eu sou. É incrível que a maioria das pessoas fala assim, a Bíblia está incompleta, não tem isso, não tem aquilo. Eu falo, cara, eu encontrei tudo de lá, é a mesma coisa que está escrito nos outros livros. Só que tu tem uma chave. Quando você estuda Cabala, tem uma chave. Enoque fala isso. Se você for só com a sua alma, com o seu corpo, com as suas construções, você não vai. É uma conversa entre alma e espírito. Não é uma conversa de construção social, eu sei mais ou não. É desprender para deixar o... Aí, exatamente. Né? É bem isso. Tá. É bem isso. O Grimório me falar o que ele quer falar, as coisas vão ficar as claras. Não, é porque todas as vezes que a gente começa a estudar, tudo que a gente vai fazer, a gente quer estar no meio, entrar no meio de aceitação, né? De alta aceitação das pessoas sem nos aceitar. A gente quer receber sem ser recebido. Como falando na sua linguagem. Do receber. E é por isso que muitas das vezes a gente fica perdido nessa roda e não consegue... E eu posso piorar para você ainda. A gente se nega a receber da gente e dos outros, mas a gente quer doar. Aí, como diz meu querido Laí Ribeiro, que não é do dono é roubado. Como é que eu posso dar uma coisa que não está transbordando do meu cálice, que eu não tenho de sobra para compartilhar? Então, como? É bem complicado isso. A gente só dá aquilo de fato, né? Aquilo, eu acho que não precisa da gente correr, né? Porque transborda e as coisas alcançam. Não precisa correr atrás de nada. As coisas chegam até você. Não é? Tudo chega até você. Nós temos um costume de não perceber as coisas, por exemplo, assim, nós todos somos manipulados por essa realidade em que a gente habita, que a gente vive. E isso é comum, é o fato. Há quase 3.000 anos que nós somos manipulados por uma realidade que nos fez acreditar que isso que a gente tem é ser livre, é liberdade, não é. Sabe? É um caminho muito árduo e espinhoso. Mas quando você falou da chave de Enoque, eu me lembrei do princípio do mentalismo, né? Do Kybalion, que fala que quem entende o princípio do mentalismo
tem a chave para dominar tudo. A chave é como se fosse uma chave mestra. Aqui ele fala, né? O domínio é impossível, sem a qual o domínio é impossível. E o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Como a gente acredita que são 9 as portas do templo, né? Que somente quando o neófito, o iniciado, passa pelo 9º portal, é que ele se torna realmente um iniciado. Né? Até então ele vai ser um postulante, etc. e tal. Né? Mas aí é que está. O princípio do mentalismo, ele fala basicamente o quê? Nós não temos como sair de Deus, porque nós somos na mente de Deus e Deus é na nossa. Sabe o que é interessante? Você falou aí, porque muita gente não sabe, você falou que a partir do... a porta 9, como que você falou aí? O 9º portal, isso. São 9 os portais do templo. Toda escola iniciática funciona basicamente dessa forma. Apesar de ter, como na maçonaria, tem os 33 graus, mas o templo são 9 portais que a gente tem que passar. São os 9 umbraus da vida, né? Da eternidade. A Rosa Cruz, você se torna Illuminati a partir do 9º grau. Isso. Né? Isso. E aí realmente você pode dizer que é realmente iniciado, e é quando você pode optar em ser monge ou ser leigo, ou ser, né, simplesmente um participante normal da senda, no caso, né? Como nós temos, inclusive, aqui no Instagram mesmo, nós temos o menino, eu esqueço o nome dele, mas ele tem o Instagram dele, é o Monge Rosa Cruz. Ele se dedicou ao monastério, acho bem interessante o trabalho dele, inclusive, é muito bonito. Ele fez umas palestras bonitas. Uhum. Eu acho, eu li até aqui o Lei do Mentalismo, né? O todo é pura consciência e mente criadora. Pura. Pura. Então, toda a impureza está na parte do orgulho, quando eu não aceito, quando eu não recebo. É mais do que isso. É mais do que isso. Você quer ver uma coisa? Uhum. Vamos lá. Nós fomos ensinados que Deus nos castigaria se a gente não fosse bonzinho, não foi isso? Uhum. Isso. Só que cara, presta atenção. Se nós somos na mente do todo, como que o todo vai nos castigar? Vamos simplificar? Vamos desenhar para quem não sabe direito do que nós estamos falando? Imagina que nós somos um neurônio da mente do todo. Como é que você consegue julgar e condenar um neurônio, uma célula do teu corpo? Qualquer que seja a célula do teu corpo? Não. Não dá. É a mesma coisa. Não existe o todo não tem julgamento, porque o todo te deu escolha. Exato. Livre. Livre. Você pode ser o que você quiser. Mas você só vai ser livre quando você aprender o que é escolha. Olha que... É louco isso, é muito delicioso. Quando vou aprender a usar sem julgar, quando aprender a ser. Quando aprender a viver antes, em vez de fazer. Igual. Exatamente. Nós estamos aqui. Ninguém. A gente não está fazendo nada, a gente está fazendo. Porque o que a gente está expondo aqui é o que a gente vive diariamente, segundamente, milesimamente. Todo dia a gente vive isso. Porque isso é o ar que nós respiramos e é totalmente por escolha e reconhecimento que a gente faz. Ganhando ou não, sendo visto ou não. Fato. 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 A gente está livre. E graças, né? Graças conseguiu se libertar dessas amarras que são ditas, né? Verdade. Porque se a gente quiser falar, hoje eu vou falar sobre o todo nesse nome, hoje eu vou falar sobre o todo nesse nome, eu vou falar sobre esse sistema, essa ferramenta útil, depois eu vou falar sobre outra ferramenta que posso te ajudar em tudo. Você tem consciência para compreender o que a gente está querendo falar? A verdade, eu acho que a maioria das pessoas não é que a sociedade não dá oportunidade.
Ela se sente tão escravizada que elas não se dão oportunidade de se Não, não mexer. é exatamente. Elas não escolhem a oportunidade. Aí é onde está a grande questão. Porque para a maioria das pessoas é mais fácil escolher o sofrimento porque nós fomos adestrados a acreditar que para ter dinheiro tem que sofrer, e se você tiver dinheiro você vai ser amaldiçoada. Na verdade, isso é uma crença só aqui da América Latina, tá? Porque na Europa e nos Estados Unidos, se você é pobre, é porque você está em pecado. Porque a abundância abundar. Nos países de tradição protestante, se você é pobre, é porque você está em pecado. Você fez alguma merda que você não está conseguindo criar abundância, criar prosperidade. Então, esse negócio de dar de graça o que de graça recebeu, dinheiro é sujo, isso é uma coisa latino-americana. Nossa, aqui. Mas agora entendeu? Tem essas teorias aí que não ensina sobre o processo, né? Essas espiritualidades e meios aí de autoconhecimento que falam assim, se você não tá bom nesse negócio, né? Se você não tá bom é porque tem alguma coisa desregulada na sua vida, não sei o que tem. Eu falo assim, gente, é tudo na vida, é um processo. Aí quer vender um negócio que não sabe, estuda por cima e quer criar sistema, criando outras prisões. Isso eu acho bem interessante você ter citado. Eu sempre falo, gente, eu tomo muito cuidado com o que eu falo e principalmente com a pessoa a quem eu dedico minha confiança. Não é por maldade, não. É por uma questão bem simples. Olha só. Eu comecei a estudar Cabala com 12 anos de idade. Cabala judaica. 12 anos de idade. Há 8 anos atrás, eu tive contato com o hermetismo e com Cabala hermética. Então, eu comecei a estudar Cabala hermética. Até então, para mim, Hermes era só aquele homem com barba e asa. E eu comecei, então, a estudar Cabala hermética. Quando eu comecei a estudar Cabala hermética, eu falei assim, ó, pá! Minha cabeça deu um Big Bang na minha cabeça. Porque eu falei, gente, era delicioso estudar Cabala judaica, mas, Cacilda, o que é isso? Sem limite, sem barreira, sem as mitzvot, que são as leis judaicas, 613 leis judaicas, né? As leis mosaicas, no caso, que são todas baseadas nos 10 mandamentos. E aí você começa a enxergar liberdade em tudo. Não que as mitzvot sejam limitadoras, elas não são limitadoras, tá? A gente precisa entender muito isso. Por isso que todo judeu é muito feliz sendo judeu. Eu sempre falo que se eu fosse como é que fala? Me converter a alguma religião, seria com certeza a judaica. Seria o judaísmo com certeza. Mas eu gosto de ser universalista, porque eu falo com todo mundo, em pé de igualdade, e está tudo muito bem. Sabe? Mas aí é que está a grande sacada. Eu levei 20, deixa eu ver, com 12, eu levei 20, estou com 40, isso vai aí 28 anos que eu estudo Cabala, eu levei 25 desses 28 para começar a me apresentar como cabalista. Você entende isso? Entendo. Eu aprendi, eu descobri que eu entendia, que eu sabia ler carta. Carta, baralho comum, não era nem tarô, não. Com 8 anos de idade. Sabe com quantos anos eu tive coragem de dizer para as pessoas que eu lia tarô? E depois eu fui estudar o tarô junto com a Cabala, etc e tal, né? Sabe quantos anos depois eu tive coragem de falar para as pessoas que eu lia tarô e que eu podia colocar tarô profissionalmente? Eu já tinha 24 anos de idade. Mas isso era É uma responsabilidade muito grande você lidar com a consciência. Você falar de algo que você não experimentou por inteiro. Não vivenciou. Isso. O experimentar para mim é a vivência, né? Sim. Sabe? E os outros acham que a gente igual apresenta aqui, igual quando eu comecei, né? Muita gente me falou assim, mas você acha, quem você começou ontem a estudar e você tá achando? Eu falei assim, gente, eu posso ter começado a estudar as coisas, ou os outros nomes que tem, agora. Mas as minhas vivências é desde muito nova. Eu sou envolvida desde 9 anos. Porque Vai, continua. Porque não tem como você falar de algo que você não vive. Não tem como você atrair, resplandecer aquilo
se você não está por inteiro. Olha que foda isso. Olha que extraordinário isso, cara. Porque assim, ó, é isso tudo que você falou e é muito mais. Porque a gente não pode esquecer, e aí eu vou voltar lá no princípio do mentalismo de novo, que eu acho que é o princípio primordial, por isso que ele é o primeiro, e é o mais difícil de entender. Porque, minha querida amiga Dani Aguiar, do Carreira Consciente, entrou aí agora, ó, amanhã às 8 horas da manhã nós vamos estar com ela no Alvorada das Deusas, não percam, muito gostoso para a gente conversar. Aí é que está o grande detalhe. O princípio do mentalismo diz o quê? O todo é mente, o universo é mental. Então, se eu sou na mente do... Eu não sou a mente do todo. Vamos lá, gente, vamos entender. Eu não sou a mente do todo. Mas eu sou na mente do todo. Uhum. Eu faço parte do... E assim como eu sou na mente do todo, a gente vai pegar Jung, falando do inconsciente coletivo, e vai dizer, e quem sou eu, se não acesso e possibilidade a toda a sabedoria universal? Lembrei de outro versículo. Você acredita? Eu consigo fazer uma analogia. Joga, adoro! João 14, 26, né? E quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Todas. Olha lá! Exatamente. Todas as coisas. Olha, vai longe. Você quer ver um exemplo prático? Quer ver um exemplo prático? O próprio Pentecostes. O dos Atos dos Apóstolos. Não esqueça que eles fazem por aí hoje em dia. Entendeu? E o Espírito de Deus habitou neles e eles passaram a falar línguas que todos entendiam. Isso. E a linguagem... Porque o que separa os homens? O que separa? A Torre de Babel? A língua. Exatamente. Aliás, o estudo sobre a Torre de Babel é maravilhoso. Uma próxima vez que ele vier falar sobre religião, eu vou falar sobre a Torre de Babel. Fantástico. Dá para fazer uma ponte. Dá para fazer uma ponte. Uma ponte. Olha só, dá para fazer uma ponte hermética. Da Torre de Babel até o Pentecostes, direto. Você não vai acreditar na loucura que é isso. Mas a gente vai precisar de uma live inteira para falar sobre isso. Nós vamos fazer. Porque, olha, por que a gente está fazendo isso aqui? Igual a gente tinha comentado. Para deixar as pessoas conhecerem a vida, né? Não os robôs que são. Conhecerem a vida. Um conhecimento de dentro de pessoas. Porque para a gente conhecer isso, a gente tem que estar vivendo, buscando ser intensamente, né? E às vezes as pessoas não... como tem vários tipos de religião, que as religiões, na verdade, elas apregam o seguinte: se você fazer assim, você vai ter isso, e tal, e tal, tal. Então, elas têm uma parcelinha daquilo que já está completo, que ela só basta controle receber. Então, o que a gente está se disponibilizando a fazer aqui é entregar a parte para que as pessoas conheçam, para que as pessoas percebam. Lógico que, voltando lá, é como a parábola da semente, dos espinhos lá, que cai um pouco num lugar e outro. Só que cada um vai ver, cada um tempo vai estar preparado para ver, né? Eu sempre falo para tomar cuidado muito quando se lê a Bíblia, porque nada dentro da Bíblia deve ser literal. A gente precisa perceber muito bem. Moisés explicou a Cabala... Olha só que louco isso. Moisés explicou a Cabala inteira nos 5 primeiros capítulos do Gênesis. Toda a Cabala está ali. Você acha que é fácil entender isso? Ali tem entrelinha de entrelinha de entrelinha. Aquilo ali não é uma linhagem, é um crochê muito bem feito, com linha fininha, com fio de teia de aranha. Então não dá para dizer, eu li a Bíblia 3, como eu já fiz, de ler a Bíblia como livro de pesquisa, né? Ler inteira, do Gênesis ao Apocalipse, 3 vezes já fiz isso. E dizer assim, eu entendi. Não, gente, entendam uma coisa. O cabalista, principalmente, é o primeiro a falar igual Sócrates. Só sei que nada sei. Porque a única coisa que a Cabala me ensinou em 28 anos de estudo é que eu
Sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. E mais nada. Eu não tenho como chegar perto de um quark. Eu não vou nem dizer do núcleo de um átomo, estou falando de um quark, que é a última parcela da matéria. Diante de tanto saber. Mas isso não quer dizer que o saber não possa passar através de mim. Entendo. Mas... Por isso que muitas vezes as pessoas têm muito pouca instrução, muito pouca cultura, e você descobre pérolas incríveis, extraordinárias, como o próprio Ubuntu. Quantos, no meio da África, se você for olhar, quantos africanos têm instrução, escolas iniciáticas e pererê pão duro? Você vai lá, é o maior princípio da humanidade, é o Ubuntu, quando você entende que eu só posso ser eu se você puder ser você. Eu acho que tudo se resume a isso, né? Tudo. É igual... Tem uma parte do livro que eu falo sobre o segredo da humanidade, o casal. Quando o que é o que diferencia ali entre Lilith e Eva? Eva, ela aceitou seguir um padrão social e carregar o propósito, mesmo intuitivamente podendo resplandecer quem que ela era, guardar o propósito e ser homem. Uma coisa, eu não sei se você já viu uma série da Odisseia, Odisseia que é o nome da série. YouTube? Hã? No YouTube? Não, no Netflix. Ela é muito interessante. Vou procurar. Ela é longa, é 20 capítulos, é 1 hora, 20 episódios, né? 1 hora cada episódio. Mas ela, igual você falando sobre homossexualismo. Tem uma hora que o povo, ele é um príncipe. E ele retorna lá nos homens, né? E ele tinha que cumprir uma tarefa, fazer qualquer coisa assim. Eu até esqueci. Aí, o corpo de uma mulher, e ele vai no corpo dela. Essa menina andava junto com o Pecado. E esse cara era um famosinho. E ele se apaixonou por ela. Vivendo no corpo, o povo sendo um príncipe, homem entrou no corpo de uma mulher e se apaixonou pelo pecado. Ela no corpo de mulher e ele no sendo homem. Então, as pessoas soubessem como que é o conceito de alma, todo mundo calaria a boca. Não falaria? Sim, gente, mas é porque a gente foi acostumado a entender a vida através do sexo e não do gênero. Adão não tinha sexo, enquanto no Éden ele não tinha sexo. O Adão Cádmio, o Adão primordial, ele não tinha sexo, ele tinha gênero. E aí é onde está a grande questão. Lilith existiu quando o homem não tinha sexo, tinha gênero. Eva surgiu quando o homem adquiriu sexo. Quando Deus resolveu botar uma pincela lá pendurada e alguma coisa para encaixar. Porque enquanto Lilith existiu, não foi só a questão de ela era questionadora. Não, Lilith é a mulher primordial. Eu estou para fazer uma live falando só sobre Lilith. Eu fiz uma pesquisa, o pessoal pediu para falar sobre Lilith. E eu estou preparando um material super fantástico só sobre Lilith. Eu vou fazer para agradar as minhas meninas. Sabe? Assim, é muito transcendental você falar sobre Lilith. Porque eles colocaram Lilith como a esposa do demônio, como uma mulher demoníaca. Cara, ela é o princípio do sagrado feminino no universo. A vida, né? Porque ela é a mulher que não tinha pepeca. Ela é a mulher que tinha gênero, mas não tinha sexo. Então não tem essa história de ela questionar Adão. Essa história é cristã, tá, gente? Essa história de que ela questionou Adão porque ela tinha que ficar por baixo e Adão por cima, isso é história cristã. Não havia cópula entre Adão e Lilith. Até porque a palavra Adão é uma palavra do aramaico, do hebraico, não me lembro, do hebraico antigo, arcaico, que significa homens, no plural. Assim como Eva significa mulheres. Por isso que Caim, quando saiu de casa, depois de ter matado o irmão, ele tomou uma mulher por sua esposa.
E depois gerou Enoque. Porque não era só um homem e uma mulher. Gente, é tanta coisa, né? É tanto aprendizado. Você quer ver um exemplo prático? Nós estamos quase acabando aqui, né? Uhum. Quer ver um exemplo prático? Por exemplo, como é que os anjos, a história dos anjos, de que eles vieram à Terra e fizeram sexo com as mulheres e dessa cruza nasceram anjos, não haviam tantas mulheres assim, no tempo em que conta a história, a lenda. Uhum. Se fosse contar que era só Adão e Eva, não poderia haver tantas mulheres assim para os anjos se servirem. Mas aí você sai da questão histórica e vai para a questão tradução, da questão ortográfica, gramatical. Adão é homens, vários. Não o Cádmio, não o Adão original, mas o Adão fora do Éden, o Adão sem Éden, porque a Eva não engravidou no Éden. Não? Não, a Eva não engravidou no Éden. O pecado original não foi a cópula sexual. O pecado original foi a descoberta. O pecado original foi a descoberta. A consciência, o entendimento. Isso, eu percebo assim também. Essa foi a fruta saboreada. O entender Deus. É isso mesmo, Cristina. É exatamente isso. Entendeu? Mas aí quando você entende que Eva não é Eva, é Eve. Significa mulheres, no plural. São palavras plurais, igual vida. Vida no hebraico, por exemplo. Os cristãos, eles negam a reencarnação, enquanto que os judeus são totalmente reencarnacionistas. Por quê? Porque a palavra vida no hebraico não tem singular, ela é só plural. Então, quando Deus soprou no homem o sopro de vida, não foi de uma, mas de vidas, no sentido de existência universal. Idas. Isso. Idas. Isso. Ele representa, né, a verdade, né? O triângulo para cima, a espiritualidade, porque se você... Foi também uma forma de controle. Porque o que aconteceu? As pessoas só começaram, o sistema, vamos colocar dessa forma, só conseguiu começar a controlar as pessoas verdadeiramente quando ele começou a encerrar as pessoas em área urbana. Eu costumo dizer que a vida começa no interior. Sim, claro que é. Porque você vai observar, por exemplo, as fazendas de hoje em dia, elas obedecem ao mesmo princípio abraânico, que eu costumo dizer, né? De Abraão Avino, lá do patriarca. E nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, Jacó, o que acontecia? Você vivia com a tua família, que era o teu clã, aquilo ali era a tua comunidade. E você tinha que viajar, às vezes, dias para encontrar o próximo clã. Então, o único controle que tinha sobre você era o controle exercido pelo teu pai, que era o patriarca da família. Existia um rei, sim, mas o rei não conseguia chegar até você para saber se você estava cumprindo as ordens dele ou não. Ah, que interessante. Já nós responde sobre a maçã e o fruto proibido, o Alfredo. Ai, delícia, adoro! Aliás, na live sobre a Lilith eu vou falar muito sobre o fruto proibido, porque o conhecimento do bem e do mal está nas mãos de Lilith e não da cobra. Por isso que o povo fala que a Lilith que era a cobra. Adoro! Deixa eu te A cobra vai fumar, meu bem! A risada é original. Né, a bruxinha rindo aí, a espia. Mas vamos voltar. Mas deixa eu te falar. Esse negócio aí do clã. Tem uma fazenda em Pirinópolis, é por rumo de Brasília. Aqui em Pirinópolis, a Fazenda Babilônia, ela... Já ouviu falar? Oxe, e como?
quando a gente vai lá para tomar aquele café colonial maravilhoso, eles falam porque naquela época o padre podia casar, porque demorava, não tinha legalização. Então ele tinha filhos e tudo. Aí depois que vai começando e tal. Mas você sabe quando que o padre parou de poder casar, né? Hã? Você sabe em qual ano que o padre parou de casar? Os padres e bispos pararam de casar? No Concílio de Latrão, em 1370. Até o século XIV, padres e bispos e o Papa eram casados. Eram casados, tinham concubina, tinham amante, os cambau a quatro. Mas eu acho que, com o tempo, as religiões, que o conhecimento vai se expandindo e o controle eles vão perdendo, eles vão restringindo os desejos das pessoas, né? E alguns conhecimentos, e julgando outros, igual a Igreja Universal. Tem um comentário que eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Porque o candomblé aqui, e a Umbanda eu não sei, né? Mas aqui tem sacrifício de animais. A Igreja Universal Sim. tem. A Igreja Universal tem. Eu, com 12 anos, eu fiz um pacto com uma vaca num ritual em cima do altar. Só que hoje em dia isso não se faz. É sério? Sério? Eu não sabia isso. Olha, achei uma novidade sobre a Igreja Universal, cara. Ninguém sabe o que é de verdade aquilo lá. Ninguém Não, você sabe o que eu tô falando? Porque até aquele livro do Edir, que ele ensina como fazer sexo com santidade, até aquele livro eu já li. Nunca vi um livro tão escalavroso na minha vida. Não, Mas essa, novidade total na minha vida. Isso eu tenho 34, né? Isso é 22 anos atrás. Eu lembro como hoje. Eu até escorreguei no meio da vaca. Porque quando eu tenho escorregado no lado do sangue. Então, assim, tem muitas coisas. Mas aí é que tá. As pessoas julgam demais também, porque assim, ó. Eu sempre falo isso, tá? Eu sou iniciado de candomblé. Eu sempre falo isso, eu prefiro muito mais o bicho que é sacrificado para o culto religioso, porque eu sei que ele foi sacrificado com santidade, respeito e sem sofrimento, do que comer a carne do açougue, que os bichos são mortos com choque elétrico, são abertos ainda com o coração batendo e uma série de outras coisas. Sem respeito, sem ética nenhuma, entendeu? Aí é que está a grande questão. O julgamento é uma coisa que... Aí a gente volta lá atrás, né, na questão do julgamento, né? Uhum, de volta, lá atrás. Porque eu olhei a pergunta aqui da Cristina e... Estou querendo responder também. Só vamos terminar esse assunto. Mas, assim, tudo um modo que cada um vê, né? Porque, assim, se eu tenho que formar um meio de apontar que o meu é melhor e acaba que vai gerando esse julgamento. Eu não sei como falar direito, mas eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Competitividade, basicamente. Isso, né? E isso não existe, né? Não! Não. Tem para todo mundo. Mas a questão do sacrifício está lá na Bíblia também. É lá, Abraão sacrificou, não sei, todo mundo sacrificou. Ah, não, filha, mas não. O sacrifício acabou em Jesus. Jesus foi o último cordeiro imolado. É complicado, porque assim... Sabe o que é? Entendeu? Eu entendo. E a revelação também terminou em Jesus. Agostinho de Hipona falou isso. A revelação terminou. Isso está escrito no Concílio Vaticano II, inclusive, da Igreja Católica, no Catecismo, e a maioria das igrejas aceita isso, porque Lutero também aceitou. A revelação divina terminou em Jesus. Depois de Jesus não existe mais revelação. Ué, o que nós estamos fazendo aqui? Esperando Jesus voltar para juntar a gente e levar para a Jerusalém Celestial. Pois é, e depois disso não vai ter julgamento, a Terra já se encerrou, já viu tudo, então... Cris, calma que a gente não vai dar conta de ler tudo isso. Peraí, vamos lá.
Por que muitas divindades nasceram no 25 de dezembro? Simples. Porque... É lindo. Tá vendo? É sinergia. Simples, Cris. Porque 25 de dezembro é no calendário gregoriano. Esse calendário passou a ser aceito pelos cristãos, pelo mundo, a partir do ano 720. Até então funcionava o calendário romano e antes dele o calendário árabe. Tá? Então os dias eram... Os anos, presta atenção, os anos eram contados do mesmo jeito. A diferença é que eram por ciclos de lua. Nós tínhamos o ano verdadeiro e real, ele tem 13 ciclos da lua completos, mais um dia fora do tempo, que seria esse 29º dia de fevereiro que foi colocado no calendário gregoriano. Então, o que aconteceu? A maioria das divindades foi colocada no dia da festa da fartura para a maioria dos povos. Então, Mitra, enfim, todos os deuses que acreditam terem nascido no 25 de dezembro, é porque em vários lugares do mundo, esse período do dia 20 de dezembro até do dia 22 de dezembro, no solstício de verão, até o dia 29, é uma semana de festa pela fartura da colheita. Então, o Deus da colheita daquele período tinha que ter nascido naquela semana, para que eles pudessem festejar, entendeu? Porque o Deus da colheita, o Deus da fartura daquele povo, nascia junto com a colheita. Ele era colhido do ventre da mãe dele, junto com o alimento que saía da terra. Essa é a explicação das divindades do 25 de dezembro, Cris. A pintura do Michelangelo na Capela Sistina. Cris, eu vou falar uma coisa e se você entender, vai ser a resposta para tudo isso. A Capela Sistina foi uma obra de um Illuminati. Michelangelo era alquimista, Rosa Cruz e Illuminati, porque a Rosa Cruz existe desde Akhenaton, faraó da 4ª dinastia. Tá? Então, Michelangelo era Illuminati, ele era alquimista, bruxo mesmo, fazia pintacarai, tá? E era Rosa Cruz. Qual é a melhor forma de você esconder um segredo? À vista de todos. Você quer compreender a Cabala que eu quero te explicar de uma maneira fabulosa e como uma história em quadrinhos? Vá até a Capela Sistina. Ele esfregou na cara, inclusive, do Papa. Que aquilo lá era a verdade e eles não puderam fazer nada. Por quê? Porque não tinha, o povo jamais iria entender. Porque quando você se deita no chão da Capela Sistina e olha para o teto, você não consegue perceber os pormenores se você não tiver uma consciência muito expandida. Agora você imagina, a maioria das pessoas criadas e adestradas para serem controladas, elas não vão enxergar aquele cérebro do dedinho lá, que está onde está Deus, que aquilo não é uma nuvem, é um cérebro. Eles não vão enxergar nunca aquilo. Nunca. Lembrei da minha árvore, né? Quando você falou assim que tudo está à vista. Mas o jeito de esconder um segredo é deixar à vista. E a árvore exatamente isso. Está em todos os estudos, em todas as religiões, em tudo. Sim. É como eu sempre falo, quando eu falo de história da Cabala, eu gosto muito da minha palestra sobre história da Cabala está no meu Face, se não me falha a memória. Quando eu falo de história da Cabala, eu falo muito isso. Por exemplo, o confucionismo... Peraí, deixa eu melhorar. O I Ching, na verdade, que talvez seja a cultura mais antiga da China, porque foi o I Ching que deu origem ao taoísmo, ao confucionismo, ao budismo e até ao hinduísmo. Então, o I Ching ele tem influência sobre essas três culturas. O I Ching ele data de pelo menos 20 mil anos lá na China. Os próprios chineses acreditam. Tá? Se você for ler o I Ching, eu vou mostrar o meu I Ching para vocês, só para vocês terem noção de que livrinho legal e fácil de ler. Eu tive que imprimir em A4, tá, gente? Eu tive que imprimir em A4. Ele, em A4, ficou com 560 páginas. Tá?
Ele é, gente, quando você entende um pouquinho da Cabala, quando você lê o I Ching, você percebe a Cabala todinha lá, só que explicado de um jeito totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma linguagem diferente. Por quê? Porque é um povo diferente. E aí é onde está a grande questão. É perceber que tanto o I Ching quanto a Cabala são como nós verdadeiramente, atemporais. Porque o tempo foi criação nossa. Exato. Né? Hoje eu escrevi um tempo que em cada tempo a gente tem uma vestimenta diferente. E o que nos confunde é lembrar da vestimenta antiga e querer se adaptar com as coisas antigas. E eis que se faz novo todas as coisas. Adoro essa frase. Amo. Amo. Inclusive, volta e meia eu me pego aqui, que eu já estudei para padre, né? E na época a gente cantava muito, eu era capelão do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, coisa e tal. E a gente cantava muito uma música, eis que faço novas todas as coisas, e faço novas todas as coisas, e aí por aí vai, né? Eu volto e meia, eu tô aqui limpando o santuário às vezes e me pego cantando, adoro, acho linda essa passagem, acho muito importante principalmente essa passagem, porque assim, é uma coisa que eu sempre deixo todo mundo muito perdido, principalmente kardecistas, quando eu entro em discussões a respeito, eu falo assim, é engraçado, para vocês, nós evoluímos e encarnamos, enfim, né? A coisa só vai para frente, o movimento é só para frente. Mas o espírito é atemporal e etéreo. Então, quem garante, quem pode me dizer, afirmada verdadeiramente, que quando eu desencarnar, quando eu soltar, quando eu me despedir dessa veste linda e maravilhosa que eu amo, eu não vou virar uma bolinha, eu vou fazer parte do todo. Eu vou ter uma consciência como se fosse um livro na grande biblioteca do multiverso. Mas eu, essência, vou ser éter, vou fazer parte do todo. Quem que me garante, com certeza absoluta, que eu não posso reencarnar 700 anos atrás, por exemplo? Respondendo uma pergunta aqui da Cristina, que ela foi no confessionário para fazer várias perguntas também. E o padre não respondeu. O Bruno mesmo que me falou isso. Chega um tempo, por isso que nascem as religiões, nascem os outros, as marcas e tudo mais. Quando não é respondido pelos outros e sim encontrado dentro de você mesmo. Quando você reencontra aquilo que veio para você, porque cada um... Isso. O sistema da igreja, ela tem uma limitação. O sistema do candomblé tem outro. As ordens têm suas limitações, porque foram... E cada um segue essa linhagem. Ou você pode simplesmente criar a sua própria linhagem, que a gente vê durante toda a história uma criação, uma evolução. Simples assim. Não é que o outro não sabia, porque para ele não chegou essa verdade, porque vai ser revelada para você. É assim que segue. Sim, e eu ainda vou mais longe, assim, você quer ver? Quando você tem uma menininha do Cantuá costumava dizer o seguinte: eu não preciso sair da minha casa para aprender nada lá fora. A minha casa, o meu axé tem tudo que eu preciso. Ela não estava falando só da questão de aprender com as outras pessoas, não. Porque uma menininha, ela era pedagoga formada, ela era formada em letras, né? Ela tinha faculdade de letras e ela era pedagoga também, letras e pedagogia. Só que ela tinha os búzios dela. Ela tinha o saber cabalístico que é dado ao candomblé, dos cânones do candomblé. Ela tinha os orixás, ela tinha os catiços, os caboclos da casa, que levavam todo o conhecimento que ela precisava. E é uma coisa que, por exemplo, você quer ver? Access Consciousness me fez entender a Cabala com muito mais simplicidade. Foi incrível quando eu estudei Access. Sabe por quê? Fica no teu saber. Se o outro não te responde, não importa, porque não tá você não sabe a resposta, não está na hora ainda. A água só chega quando o poço está pronto. Fica no teu saber que a resposta vai vir. Exatamente.
Exatamente. E às vezes a gente está querendo porque o outro sabe, eu não sei. Não. Competição e controle. Né? Não, não tem precisão, sabe? Igual tem um monte de coisa que você falou que, assim, para mim é totalmente novidade, porque é minha vertente. O que o projeto Identidade? A Marina fala dentro do projeto Identidade, é totalmente diferente não é sobre estudar um sistema, é sobre unir todos os sistemas e cada um ressignificar e seguir consciente. Tá? Ó, que legal, olha que legal, que show então. Você, dentro do projeto Identidade, você tem o princípio messiânico dos judeus. O Mashiach dos judeus, ele exatamente virá para fazer isso. Unir todos sob o guarda-chuva da paz. Ih, meu pai, tá falhando a conexão dela, Jesus. Vamos ver se ela volta, gente. Eu estou descansando eternamente. Em berço esplêndido, Cris. Sinceramente. Caiu. Vamos ver se ela entra de volta. Sobre a moeda mais valiosa, o Xi. Isso é bem interessante. Você pode chamar de Xi, ou... na verdade a moeda mais valiosa é a energia, né? Essa moeda extraordinária que a gente fala, o Xi, o Qi, é a energia, né? É a potência energética que nós temos, que a gente leva em força, em tudo mais. Eu acho que isso é muito, muito importante. Adorei quando você falou que descanso eterno. Achei... Diz que tem tanto tempo que eu não ouço esse termo descanso eterno, que nem agora com esses falecimentos tudo aí, com essas mortes tudo aí do Covid, eu tenho visto falar do descanso eterno. Mas vamos ver se a Marininha vai conseguir voltar, gente. Ah, você perguntou sobre o reptiliano. Amada, o reptiliano é complicado da gente conversar. Agora, pelo menos, o reptiliano é um pouquinho complicado da gente conversar sobre eles, porque existem várias vertentes e várias teorias. Né? Alguns dizem que os reptilianos seriam do planeta Nibiru, outros que seriam do continente perdido de... Agora eu me esqueci. Nossa. Cristal... da Lemúria, né? E aí tem uma série de outras coisas. Tem várias questões isso. Mas eu acredito no ser reptiliano que cada um de nós é. Eu, pessoalmente, cabalista que sou, não nego a existência da Lemúria, de Atlântida, até porque sou herdeiro, eu sou descendente de lemurianos, né? Eu já fiz o cálculo e sou descendente de lemurianos. Mas eu, pessoalmente, eu acredito no ser reptiliano que nós temos dentro de nós. Que é uma glândulazinha que nós temos dentro, no centro do núcleo do nosso cérebro, do nosso crânio, chamada... agora acho que me falhou agora. Chama-se amígdalas, né? Ela fica dentro do neocórtex, aqui embaixo, bem no pezinho da coluna. E foi o primeiro pedacinho de cérebro que nós tivemos. Por que reptiliano? Porque no tempo em que nós tínhamos a cabeça desse tamanho. Então era um cérebrozinho pequenininho. Quando nós só precisávamos comer, dormir e correr para nos defender. Então, esse cérebro reptiliano, esse ser reptiliano, esse ego reptiliano que nós carregamos, é o que faz com que nós tenhamos os medos alimentados hoje. Isso mesmo. O que é o sequestro das amígdalas? É quando a gente perde o controle das nossas emoções e aí acontece, alguns ficam paralisados, outros, no meu caso, por exemplo, quando sequestra as amígdalas, eu ataco em autodefesa, entendeu? Isso já aconteceu, já fui assaltado, já tentaram me assaltar, inclusive com arma de fogo, e isso deu ruim para quem tentou me assaltar. Nunca deu certo. Porque quando minha amígdala sequestra, hoje em dia não queria que aconteça mais. Mas tem 4 anos, mais ou menos, pouco mais de 4 anos, que aconteceu pela última vez, eu morava no Rio de Janeiro.
Eu enfrentei três ladrões que estavam tentando levar meu celular e minha carteira. Eu bati nos três, não sei como aconteceu. Eu dei conta de três jovens, já mais ou menos 19, 20 anos, cada um tinha. Eu dei conta dos três com esse sequestro de amígdalas, entendeu? Então, assim, esse cérebro reptiliano, esse ego reptiliano que nós temos é aquele que nos defende. Ele não deveria carregar os nossos medos. Os nossos medos foram ensinados para nós. Mas ele carrega os nossos instintos de sobrevivência. Tá? Ele carrega o nosso instinto de sobrevivência, não o nosso medo. O nosso medo foi adestrado em nós. Ele foi incutido em nós, o medo. Tá? O que o cérebro reptiliano faz é carregar o nosso instinto de sobrevivência. Fome, sono, sede e autodefesa. É isso que o cérebro reptiliano faz. Tá? Então, Cias, é isso mesmo. Que legal. Bom falar com quem entende. Gente, a Marininha acho que não vai conseguir entrar. Eu vou encerrar nossa live hoje. Quero convidar todos vocês que estão aqui para estarem com a gente na sexta-feira, no caso amanhã, né? Lá no nosso Alvorada das Deusas, também aqui no meu perfil, às 8 da manhã, tá bom? Um beijo para vocês, de coração. Obrigado a Marina. Eu vou deixar ela marcada nesse vídeo no IGTV. Tá? Obrigado a todos vocês. Estejam sempre conosco. Se você não segue o nosso canal ainda, por favor, faz esse famosão para nós. Segue o nosso canal e esteja sempre com a gente. Tá bom? Um grande beijo. Todas as quartas-feiras ao meio-dia nós temos a Cabala da Comida, que é o nosso programa O Comer, Viver, Amar. Tá? E aos domingos, às 8 da noite, nós temos o Oráculo da Semana. Você não pode perder. A gente sempre tem os conselhos oraculares para a tua semana ser a melhor de todas. Então, beijo para todo mundo. Paz profunda. Pontos de luz para todo mundo e partículas de consciência para todos nós.